Estamos novamente aqui em mais um episódio do Brasil GovCast, o podcast oficial do Brasil Gov Summit, que está sendo transmitido e gravado aqui diretamente do nosso palco, do nosso ambiente de evento no Centro-Sul, em Florianópolis. O Brasil Gov Summit está acontecendo de 10 a 12 de março de 2026. Ele é o ponto de encontro entre gestão, tecnologia e inovação pública. Eu sou Heloísa Soares, sou a presidente do Instituto Brasil Up, que é o organizador desse evento, e comigo aqui está o Bruno. O Bruno se apresenta para a gente agora, Bruno. Tudo bem? Bom dia a todos. Meu nome é Bruno Gribel, eu sou CEO, fundador da Compass 3D, uma empresa de inteligência, tecnologia e impressão 3D para dentistas, onde a gente vem há quase 20 anos implementando tecnologias para transformar ou encantar os tratamentos odontológicos no Brasil. Então, a gente começou com uma empresa de diagnóstico, passou a uma empresa de design, planejamentos, até entrar na revolução da impressão 3D e conseguir entregar esses tratamentos de maneira muito individualizada, assertiva e previsível para os pacientes. E sempre foi um sonho trazer isso para o setor público, né? Porque essa revolução 4.0, ela faz cada vez mais sentido quando a gente dá escala. E o governo, o SUS, né, poder proporcionar tratamentos de excelência para a população é sempre a nosso maior objetivo, causar esse impacto também auxiliando na gestão pública. Então, esse evento ele faz todo sentido para a gente estar aqui. Obrigado pela oportunidade para a gente ter esse bate-papo. São muito bem-vindos. Então, já viram que a nossa conversa sobre tecnologia, ela vai entrar em um lugar diferente, né? É tecnologia na saúde e a tecnologia que impacta direto a vida do cidadão, né? Estavas me mostrando um pouquinho antes as suas soluções e acho que pode apresentar para a gente, né, onde que ela entra, qual é o resultado que ela traz, o que que vocês já implementaram nesse sentido. Sempre que as pessoas pensam em odontologia, né, principalmente o público já jovem há mais tempo, como meu pai gosta de chamar, Sim. a odontologia do passado era muito arcaica, né? Nos últimos 20 anos, principalmente, a tecnologia veio amparando cada vez mais os tratamentos odontológicos, e foi mais ou menos nessa época, ali no início dos anos 2000, que eu comecei a minha formação como dentista, e a gente tinha uma vontade muito grande de tornar a tecnologia de ponta acessível. E a gente começou com a parte de diagnóstico crânio-facial tridimensional, que é a parte de diagnóstico tomográfico, um Sim. diagnóstico 3D. Então, sair daquele mundo 2D, do raio-x, para ir para um diagnóstico mais assertivo, que é a base de qualquer tratamento da área médica, a gente começar identificando bem o problema. E aí a gente começou a fazer muito tratamento para grandes deformidades, pacientes cirúrgicos, depois foi trabalhar a parte de implantes, de cirurgias guiadas para posicionamento de implantes, os alinhadores ortodônticos enfim, todas as especialidades acabaram se beneficiando de um diagnóstico mais assertivo, de um planejamento virtual e de impressão de algum tipo de dispositivo que ia ajudar na execução do procedimento de uma maneira menos invasiva e mais assertiva. Hoje, na saúde pública, a gente encontra dois grandes desafios. Um que está no acesso à odontologia e na gestão desses tratamentos dentro do sistema de saúde. O outro desafio, de uma forma um pouco mais específica, é a apneia e hipopneia do sono, uma verdadeira pandemia que hoje um em cada três brasileiros tem apneia, e esse diagnóstico que fala, é ronco, não, é realmente uma dificuldade de respirar durante o sono, que Uhum. acarreta uma série de outros problemas ligados à hipertensão, ao diabetes, outras doenças, como por exemplo o Alzheimer, e acaba reduzindo a longevidade, a expectativa, né, de vida desses indivíduos em 15 anos. Então hoje a gente fala Olha só. que essa doença silenciosa, que às vezes não é tão silenciosa, é um ronco, que atrapalha o parceiro a dormir, na verdade aquilo é um alerta de algo que pode estar abreviando a vida em 15 anos. Uhum. O que que a gente poderia produzir, contribuir para a sociedade com mais 15 anos de vida, se Sim. a gente, tivesse uma solução, ah, que pudesse tratar esses quase 60 milhões de brasileiros que sofrem com a apneia. E a gente desenvolveu um aparelho, um dispositivo,
e tem começado a trabalhar com uma das populações mais vulneráveis, que são os caminhoneiros, os motoristas De carga. de carga, né, junto com o sistema SEST, SENAT, fazendo diagnóstico através da telemedicina, da apneia, e utilizando aparelhos de ronco e apneia para reduzir em até 80% os episódios de apneia desses pacientes, dando para ele imediato um resultado, né? Dorme com o aparelho, no dia seguinte já acorda mais descansado, com mais clareza, registrando melhor os acontecimentos durante o dia, o aprendizado. Então, mesmo crianças têm Uhum. apneia também, não é só um problema do Do caminhoneiro, do adulto, né. operador de maquinário pesado, mas isso é estatístico, né? Um em cada três brasileiros tem Uma a parcela bem apneia. significativa, né. É. Ma e pra quem nos assiste, para que eles entendam, qual é a conexão da apneia com a qualidade de vida e com a no caso do caminhoneiro, a redução de acidente, por exemplo, que era algo que a gente conversava Uhum. aqui antes? Isso. A apneia, você vai acordar cansado, com menos atenção, com menos foco, às vezes mais irritabilidade. Então, esse cansaço devido à apneia, ele deixa a gente mais susceptível a acidentes, né? Isso é uma das formas de abreviar Uhum. o A vida. tempo de vida que a gente tem nesse plano, né? E outras formas é piorando a diabetes, piorando a hipertensão, piorando. Então, ele é como se fosse um potenciador de danos causados por outras doenças. Uhum. E de uma forma geral, um estudo muito interessante que comparou a expectativa de vida de indivíduos com apneia e a expectativa de indivíduos sem apneia. Encontrou uma correlação muito grande numa quantidade de anos vividos, a expectativa de vida de quem tem apneia ser, em média, 15 anos a menos do que a expectativa de vida de uma pessoa que não tem esse diagnóstico de apneia. Então, por diversos fatores, é uma doença multifatorial, ela é tratada de uma maneira multidisciplinar, com médicos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, e o dentista está cada vez tendo um papel mais relevante, porque esse dispositivo, né, de avanço da mandíbula, ele pode substituir, em alguns casos, ou reduzir a necessidade do uso do CPAP, que é o aparelho, vamos dizer, o padrão ouro do Uhum. tratamento até hoje, era usar aquele dispositivo que empurra o ar pelo nariz, causando uma pressão positiva para que o ar chegue até os pulmões. Então, uma forma é empurrar o ar, a outra forma é abrir a via aérea, né, onde tem essa obstrução. Então, a correlação é essa, né? A gente tem um organismo desregulado, porque o sono faz a higiene do nosso organismo, né? Elimina toxinas e restabelece o nosso metabolismo basal. Então, o corpo está trabalhando sempre no overdrive, está sempre Sim. superaquecido quando ele não tem o descanso que o sono proporciona. Então, isso abrevia o tempo de vida, desde atravessar a rua até operar um maquinário pesado, até a recuperação de uma doença, seja ela qual for. Sim, e do ponto de vista de gestão pública, então a gente tem inclusive impactos, ou, que não teríamos se não tivesse a apneia, né, então a gente consegue economizar recursos, consegue dar mais qualidade de vida, né, tem todo um benefício tanto para o cidadão quanto para a gestão também, né? Sem dúvida, né? Os planos de saúde nos Estados Unidos, em países desenvolvidos, dão muita atenção porque um organismo descansado, ele recupera, ele fica menos dias na CTI, no UTI, ele tem menos doença, ele recupera mais rápido, e se ele vive 15 anos a mais, são 15 anos a mais produzindo, contribuindo. Então, se a gente consegue aumentar a longevidade, isso também traz mais receita para Uhum. o governo. E se a gente diminui os custos com internações, também a Sobra gente mais sobra mais também. para investir em outras áreas, né? Uhum. Como, por exemplo, na educação, na promoção de saúde, que é a outra ponta que a gente está trabalhando. Então, a gente tem, de um lado, trabalhando na redução, ou no aumento da da longevidade, da Uhum. expectativa de vida, e do outro lado a gente quer pegar os jovens e ensinar que eles tenham menos problemas, que acho que é
o grande papel da saúde pública, a grande oportunidade que a gente tem de causar grandes impactos está associado na educação. Uhum. Então, a gente criou um projeto para educar as crianças nas escolas, através de programas sociais, junto com a ABO. Ele tem um programa fantástico, já atendendo 2,5 milhões de crianças através de um sorriso do tamanho do Brasil. É um E programa é um nacional. programa Ah, que legal. nacional da ABO, junto com a Colgate, e nós estamos inseridos dentro desse programa, auxiliando na triagem desses pacientes e no controle desses pacientes, na promoção da saúde bucal. Então, Uhum. o simples fato do paciente pegar um dispositivo como esse e fazer um escaneamento com o próprio celular, uma criança, saber que ela está sendo monitorada durante 4 semanas, reduziu o número, o índice de placa, a quantidade de sujeira que está presa no Uhum. dente, reduziu em 90% o índice de placa nas crianças que são monitoradas versus as que não são Olha só monitoradas. que legal. Isso é educação. Sim. Depois de 4 semanas sendo monitorada, se criou um novo Um novo. hábito, um hábito de higienização mais eficiente, que vai gerar menos cárie, que vai ter menos coroas, menos implantes, menos tratamentos endodônticos, vai aliviar o nosso sistema de saúde Sim. para as próximas gerações, né? E é um investimento pequeno que tem grandes impactos. Sim. Apresenta pra gente essa tua solução. Essa é um afastador de boca, ele acopla na câmera traseira do celular, em qualquer celular, e o próprio paciente pode fazer o escaneamento, Uhum. ou pode ser assistido por um enfermeiro, por um técnico de saúde bucal, ou mesmo pelo professor dentro da escola. E Uhum. essas imagens, elas são enviadas para os nossos servidores, e lá a inteligência artificial faz o diagnóstico: presença de placa, presença de tártaro, retração de gengiva, presença de cárie, dentes ausentes, faz a triagem para identificar os problemas e a gente poder dar um encaminhamento para o profissional certo, no local certo, se é dentro de um CEL, de um centro de especialidade odontológica, se é dentro do próprio posto de saúde, aonde aquele indivíduo vai ser melhor assistido, se Uhum. ele tem um problema. Nós temos a possibilidade de trabalhar com educação, com a Com a prevenção, prevenção. mas se é identificado um problema, agir também de maneira preventiva para não deixar esse ciclo, a gente chama de ciclo restaurador da odontologia. Tem uma cárie pequenininha que vira uma cárie grande, que vira uma restauração, que vira uma restauração Uhum. grande, que vira uma coroa, que vira um canal, que extrai, vira uma ponte, extrai mais 2 dentes, vira uma Sim. dentadura, e começou com uma cárie pequenininha que pode ser Uhum. identificada num exame feito com o celular Olha que hoje, interessante. né? Legal. E a gente usa esse dispositivo na outra ponta, né, voltando, só fazendo o gancho com a apneia, para monitorar se o aparelho está bem encaixado e se os dentes não estão movimentando. Uma das queixas do uso desse dispositivo, né, de avanço da mandíbula, ele já é utilizado há 70 anos. Eu sou filho e neto de dentistas. Meu avô já usava um aparelhinho para chegar o queixo para frente para tratar o Uhum. ronco há 70 anos atrás. Então, o conceito não é novo. O que é novo? A gente tem um aparelho mais delicado, mais resistente, feito direto numa impressora 3D, com materiais super resistentes, e com um controle melhor do planejamento feito no computador e da impressão. Então, eu tenho menos ajustes, eu tenho um aparelho mais confortável e mais eficiente. Mas o conceito, chegar o queixo para frente, abrir as vias aéreas na orofaringe para respirar melhor, isso é muito antigo. Uhum. Mas um dos problemas que a gente tinha com os aparelhos antigos é que eles permitiam que os dentes se movimentassem. Então, às Sim. vezes, tirar os dentes de oclusão, né, do contato dos dentes natural, os dentes iam movimentando e a mordida ia mudando ao longo do tratamento com o aparelho intraoral. Então, é muito importante que esse tratamento seja acompanhado por um cirurgião dentista, especialista em sono e em apneia, para fazer o controle, o monitoramento. E hoje, o acompanhamento não precisa ser presencial. Nós Uhum. temos a teleodontologia dentro da lei da telemedicina, né, da telesaúde, que permite que a gente faça o monitoramento desses pacientes à distância, remotamente, usando dispositivos como esse afastador, com um aplicativo e fazendo a conexão do paciente na casa dele, sem ele ter que vir presencialmente no consultório. Isso, para o sistema De saúde, público, é. aumenta muito a acessibilidade
do paciente ao tratamento. Né? Com uma consulta de 30 segundos, que é o tempo que demora para fazer um exame, eu consigo ter uma quantidade de informação absurda, ao invés de ter uma consulta de 30 minutos. Sim. Então, eu acabo potencializando ali em 120 vezes o número de pacientes que eu consigo ver através de um exame de 30 segundos, ao invés de uma consulta de 30 minutos. Fora todos os problemas de transporte, deslocamento desse paciente, a infraestrutura que precisa de ter, Uhum. né, os consultórios, os assistentes, o motorista para levar, o que deixa de ser produzido porque a pessoa está em deslocamento e indo para uma consulta odontológica. Então, várias empresas do setor privado já perceberam isso e têm utilizado a teleodontologia para minimizar o absenteísmo devido a consultas Sim. odontológicas. Uhum. E o sistema de saúde, a gente tem tido conversas com várias prefeituras, governos, para implementar isso e aumentar a eficiência na gestão e aumentar a capacidade de atendimento das equipes que já estão hoje instaladas no Brasil, né? Então, esse evento ele é fantástico, porque a gente está tendo a oportunidade de conversar com os formadores de opinião, com os tomadores de decisão e apresentar de uma maneira bem objetiva quais são as inovações, as tecnologias que vão deixar o governo mais eficiente. Sim. Que a gente sabe que é muito difícil essa gestão dessa máquina gigantesca, né? E precisa de tecnologia. Precisa. E quando a gente fala de saúde, tem uma fatia grande do orçamento reservada para a saúde, mas também, ao mesmo tempo, uma grande demanda, Né? né? E no Brasil a gente tem o SUS, tem, né, nosso sistema de saúde, que não é também a realidade de todos os países, a gente sabe, mas com o apoio da tecnologia, a gente pode diminuir esses gargalos, como estava falando, né? Né? Diminuir fila, diminuir deslocamento, diminuir custo, inclusive, para aproveitar o recurso de uma outra forma. Sem dúvida. Eu acho que o Brasil é um exemplo de saúde pública, né? A gente sabe disso mundialmente. A ideia do SUS ela é fantástica, a execução é ótima, mas pode ser melhorada, né? Como tudo na vida. E o que a gente sente é que tem vontade política de mudar Uhum. e de melhorar, mas às vezes as coisas demoram um pouco, não tem a mesma velocidade que o setor privado, Sim, né? justo. Então tem todo um trâmite político que às vezes segura um pouco a velocidade da inovação do brasileiro é Sim. incrível, né? E a gente traz muita tecnologia, traz muitas soluções fora da caixa para resolver os problemas e acho que o Brasil é uma referência para trazer essas aplicações, essas inovações Uhum. para a saúde pública numa forma global, né? Hoje eu atuo como presidente de uma empresa norte-americana, a Digiline, que fabrica impressoras, resinas, e eu vejo como a gente está à frente. A odontologia brasileira ela é referência mundial. Os melhores dentistas do mundo são os dentistas brasileiros, não tem a menor dúvida, e eu acho que a gente exporta esse conhecimento, e as pessoas reconhecem isso. Então, hoje eu fico muito feliz de poder representar o Brasil lá fora, né? A sede da empresa fica em Oklahoma, próximo a Dallas, mas com escritório em Malibu, ali toda na região do Vale do Silício, na Califórnia, onde respira inovação o Sim. tempo todo, e a gente chega lá e fala assim, nossa, mas vocês já fazem isso há 20 anos atrás? Há 10 anos atrás? No Brasil? Né? E às vezes o Brasil é referência em outras coisas, no futebol, E tem nas muita coisa mulheres boa. É. bonitas, na comida, mas a gente tem tanta coisa para oferecer no âmbito da tecnologia, da saúde. Então é muito bom poder representar um pouquinho disso lá fora também. Sim, levar essa mensagem, né. E estavas falando do tempo, né, a gente sabe que o tempo da gestão pública para qualquer coisa é outro, né, se a gente for comparar em relação ao privado, então para uma aquisição, às vezes para fazer um teste, fazer uma POC, enfim, É. né, experimentar aquela tecnologia. E é um pouco disso que a gente nesse espaço, né, que a gente entra enquanto evento, enquanto Brasil Gov Summit, né, para promover essa aproximação público-privada. Encurtar um pouco esse Encurtar. caminho, né? Porque às vezes até você conseguir chegar no gestor, no tomador da decisão, são anos, porque Uhum. os caminhos, até você conhecer os caminhos, né? Por onde
Como que chegar nessas pessoas? Para mim, eu sei que tem sido um aprendizado. Ao longo dos últimos anos, a gente vem apresentando soluções diversas para vários tipos de problema. Um dos nossos principais produtos, ou a nossa principal solução, foi desenvolvida em parceria com a Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG. Nós desenvolvemos um aparelho para tratar bebês com fissura de lábio e palato. Com 15 dias de vida, num tratamento de 3 meses, a gente consegue fechar a fenda, melhorar a alimentação dessas crianças, voltar a ter ganho de peso. E nós estamos aí nessa luta há 10 anos, o produto validado internacionalmente, já tratamos centenas, milhares de crianças no mundo inteiro. Isso é aprovado nos planos de saúde fora do Brasil, mas ainda no Brasil a gente ainda não tem o acesso dessa tecnologia que foi desenvolvida aqui, Sim, né, dentro poderia do transformar SUS. tantas vidas, né? E é incrível que 50% das cirurgias são reduzidas, tem uma redução de 50% da quantidade de cirurgias. Essas crianças passam por 18 cirurgias, em média, ao longo da vida. E quando elas têm a oportunidade de fazer um tratamento não invasivo durante os primeiros meses de vida, isso representa 9 cirurgias a menos. Cada cirurgia dessa pode chegar a R$ 100.000 cada. Nós estamos falando de uma economia de R$ 1 milhão para cada Para cada criança, criança. fora o risco de vida, fora todas as outras vantagens que existem. Então, inovar é também trazer eficiência para a gestão do orçamento, Sim, com né? certeza. E essa a oportunidade de poder apresentar esses projetos para os tomadores de decisão, é, encurtar esse caminho, acho que é muito legal desse evento, que eu tenho certeza que vai ficar marcado na agenda nacional ali, e mais empresas vindo participar, mais gestores. Parabéns pela iniciativa aí do Obrigada, é o primeiro Instituto. de muitos, né? Sim. E, uma outra pergunta, qual que é o papel de que forma tu visualiza o papel do setor privado para acelerar essa transformação no setor público, né? A transformação ela acontece todo dia, né, nos Uhum. mais diversos sentidos em termos de tecnologia e inovação. Nesse dueto, vamos falar assim, né, público-privado, qual que é o papel do setor privado para essa aceleração? Olha, o setor privado, na eu acho que ele tem que estar constantemente atento às necessidades e às diretrizes da política pública. Porque, às vezes, o que a gente vê acontecer é a academia, né, a universidade está pesquisando uma coisa, o privado está fazendo outra e o governo está com outra prioridade. Então, se as coisas não conversarem, a gente não vai para frente, Uhum, vai um trabalhar contra o outro. Então, eu acho que o setor privado ele tem que estar mais atento ao setor público, tanto no nível da pesquisa, mais próximo, apoiar a pesquisa, para que o setor público, na gestão, tenha segurança científica para aplicar essas inovações para a população, né? O governo não é lugar de experimentar, o lugar de experimentar é na faculdade. Então, eu acho que o setor privado ele precisa de ter essa proximidade com a educação pública para trazer segurança para o gestor implementar essas inovações. Porque às vezes as coisas parecem muito boas, mas quando a gente vai para a validação técnica, científica, não se comprova tudo aquilo sim. que se imaginava no começo, né? E faz O, parte da inovação também, né, esse teste, Faz. né? O The Chasm, né, aquela curva de adoção Uhum. das tecnologias, exemplifica isso muito. Tem lá os inovadores, né, os early Early adopters, adopters. ali, de repente, a coisa cai. Cai porque não teve a validação Uhum. necessária para aquilo virar o padrão e um dia vai morrer. Sim, Se Deus aham. quiser, vai começar Mas para ter uma grande adoção, né. a próxima curva começar ali, antes que caia, a gente vem para o próximo e vai dando esse degrau, né? Eu falo que a gente não inventou nada, a gente vai aperfeiçoando Uhum, aquilo que já existe. A ciência ela se apoia nos ombros dos gigantes que vieram antes. E a inovação é a mesma coisa. uhum. Ninguém acorda e fala, ó, tive uma ideia fantástica, é a teleodontologia. Ela não nasceu pronta e não está pronta, né? Tenho certeza que mês que vem tem mais novidade no Uhum. outro e assim por diante. Muito bom, Bruno, pra gente sempre no final do podcast a gente faz um bate-bola, né, assim, mais rápido e descontraído.
E aí eu vou começar ali contigo agora. Então, o futuro do governo digital, da tecnologia, né? Vou falar tecnologia no sentido da saúde, né? O futuro desse governo que tem a saúde como apoio, a tecnologia como apoio na saúde em uma palavra, de que forma que tu visualiza? Inevitável. Inevitável. Um conselho para um jovem gestor público que está começando agora a lidar com a inovação. Uma dica de ouro. Acho que um gestor público, eu acho que é manter a cabeça aberta, porque as inovações vêm da onde a gente menos espera. Às vezes está na startup que está a 2 quarteirões de distância do escritório do secretário. Então, dá oportunidade, mantenha a cabeça aberta, porque a inovação pode vir do Brasil, chegando nos Estados Unidos, pode vir de onde a gente menos espera. Ótimo. E para a gente fechar, um país ou uma cidade que é uma inspiração para vocês, né, para ti, em termos de governança de saúde, tecnologia e inovação. E por quê? Olha, depende muito, né? É um bate-bola, então eu vou falar que o Brasil é para mim uma inspiração pelo povo brasileiro, pela criatividade, pela capacidade, pela resiliência e, e em produzir inovação. Em aderir inovação, eu acho que do que eu conheço, Singapura foi o país mais estruturado, com plano, com gestão, com ordem. Eu realmente, você sabe que existe um plano com começo, meio e fim, e que aquilo está sendo aplicado. Então, Singapura foi o país que mais me encantou nesse sentido. Muito bom. Obrigada pela tua presença, Bruna, aqui no nosso podcast, no nosso evento também. Obrigada pelas tuas falas, né, da troca, do valor do evento. Isso também tem muito valor para a gente. Eu que agradeço a oportunidade e estamos à disposição. Ano que vem a gente vai se ver de novo, com Se o certeza. pessoal quiser conhecer, né, quem está nos assistindo, quiser conhecer essas tuas tecnologias, a tua empresa, de que forma que eles podem achar vocês nas redes sociais, na internet? No Instagram é Compass com você, VC no final, com Uhum. VC, e o nosso site é compass3d.com.br. Acho que ali você vai ter um gostinho de tudo que a gente faz. São mais de 36 soluções para diferentes especialidades, desde o diagnóstico até o telemonitoramento. Então, Fica o fica o convite convite para para que conhecer a conheçam gente as lá. soluções. Tá bom? Obrigada, Bruna. Obrigado a você.